Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um momento de alegria poder estar aqui com os irmãos. Nós que vamos começar o nosso culto, ainda que a gente não esteja pessoalmente um do lado do outro, nós estamos em oração, em coração. Eu agradeço a Deus pela tecnologia e pela oportunidade de estar com vocês nesse culto. Amém? Eu queria nessa hora convidar você a fechar os seus olhos, que nós vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pela tua misericórdia sendo renovada todas as manhãs na nossa vida. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, infinitamente bom. Te peço nessa hora uma bênção sobre a tua igreja, sobre os irmãos que estão reunidos nas suas casas e ainda, Deus, que a gente não possa estar um do lado do outro. O nosso coração se une, a nossa oração se encontra e os nossos olhos estão voltados para o mesmo lugar, para Jesus, o autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Nós oramos agradecidos por esse momento especial e fazemos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos de 35 a 41. E a palavra do Senhor diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então uma grande tempestade, ou um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Jesus, depois de um dia de trabalho, de um dia cansado, ele chama os discípulos para ir para o outro lado. Até aqui, Jesus só falava por meio de parábolas, por meio de histórias. E agora ele decide levar os discípulos para o outro lado para que tenham suas próprias experiências. Jesus sai do campo do conhecimento e passa para o campo da prática. Ele sabia daquilo que os discípulos conheciam, mas sabia daquilo que os discípulos precisavam viver. E nessa história eu encontro 3 pontos principais: o problema, que a gente chama de tempestade, a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? E a resposta de Jesus falando sobre a fé daqueles homens. O primeiro ponto, o problema, a tempestade. O mar da Galileia ficava a 213 metros abaixo do nível do mar. E a 48 quilômetros dali para o norte tinha o Monte Hermon, que ficava a 2.800 metros de altura. O ar frio que descia da montanha se chocava com o ar quente do mar da Galileia. E ali causavam muitas tempestades. E a maioria dessas tempestades aconteciam sem previsão, eram inesperadas. Assim são as tempestades da nossa vida. Elas não mandam recado, elas não avisam que estão chegando. Assim acontece conosco. Elas são imprevisíveis e chegam no meio de nós. É um casamento que foi planejado, mas que não durou. É um sonho de uma vida inteira que não foi para frente. São sonhos que, muito trabalhados, muito sonhados, quando chega no seu fim, parece mais pesadelo do que aquilo que foi planejado a vida inteira. São mortes, doenças, crises que chegam no meio de nós, pandemias que nos assustam e nos fazem ver o tamanho da tempestade e dos problemas da nossa vida. E a maioria deles não mandam recados antes de chegar. E aí, mediante a tempestade, mediante aos fortes ventos, a água já entrava no barco, o barco já estava afundando. Os discípulos soltaram essa pergunta diante de Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? E agora a gente chega no segundo ponto: as perguntas que eu e você fazemos, as dúvidas que nós temos no meio das tempestades da nossa vida.
Os discípulos estavam ali diante da morte, diante da, como diz pastor Hernandes Dias Lopes, da carranca da morte, diante do problema. Não tinha mais o que fazer. E qual era a última opção? Correr para onde Jesus estava e fazer essa pergunta. Sempre no nosso momento de crise, no nosso momento de maior dor, quem aqui nunca se perguntou: Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor me abandonou no momento mais difícil da minha vida? Senhor, será que você não se importa? E depois de esgotados todas as energias dos discípulos, eles correram para Jesus. Sabe qual é a experiência que eu tiro desse texto? É que quando Jesus for a nossa última opção, a gente vai perceber que talvez ele era a única opção necessária. Tem pessoas que só vão para Jesus quando já não tem mais o que fazer. E eu quero te chamar ao entendimento de que antes que a tempestade chegue, você saiba que Jesus tem poder sobre todas as tempestades. Ele é o Senhor da tempestade. Ele tem força sobre todos os problemas. E não há nada na nossa vida que Jesus não tenha autoridade para modificar, para fazer, para trazer a luz e para mudar. Em tempos de tragédias, problemas, morte, dor e sofrimento, a gente precisa entender que a pergunta não é o porquê Deus, mas para que Deus? Onde eu vou crescer? Onde eu vou avançar? O que fazer diante do problema? O que fazer quando as coisas parecem não dar certo, tudo está sucumbindo? O que fazer quando parece que Deus não se importa com a gente? A mesma coisa que Jesus fez. Corre para a popa, fica lá, descansa e dorme, porque o Senhor, o guarda de Israel, não dorme, não falha, Ele está a todo tempo atento à nossa vida. No momento em que os discípulos estavam ali desesperados, na tempestade, Jesus dormia na popa do barco. A popa do barco é o lugar talvez mais guardado do barco e talvez o lugar que menos mexe. Foi ali que Jesus decidiu estar. Esse lugar, a popa, para nós representa o lugar de descanso em Deus. Jesus, ao invés de se preocupar e olhar para a tempestade, ele decidiu descansar na presença de Deus. O que nós, igreja, queridas ovelhas, amigos, pessoas que estão tendo acesso a esse vídeo, o que nós precisamos fazer nesse tempo, isolados, com enchente, com problemas, é descansar em Deus, dormir na presença do Senhor, é encontrar em Deus esse lugar de descanso. Mas mediante a tempestade houve uma pergunta dos discípulos, mas também uma resposta de Jesus. E o terceiro ponto, a resposta. Por que tanto medo, disse Jesus? Vocês não têm fé? Irmãos, eu quero dizer para você que as tempestades, elas são pedagógicas. Elas são escolas, professores que nos ensinam a sobreviver em meio à tribulação e ao sofrimento. Toda tempestade em nossa vida tem um propósito de moldar a nossa fé, de moldar a nossa confiança no Senhor. E é isso que ele estava dizendo em resposta à pergunta deles: vocês ainda não têm fé? As tempestades são as provas práticas que passamos ou ficamos reprovados. Os discípulos, até o momento da tempestade, viviam apenas daqueles que eles viam, que eles conheciam, mas nada que eles pudessem viver com a própria vida. E Jesus os chama para o outro lado. Era hora de crescer, era hora de avançar. E eu me lembro dos irmãos, e eu me lembro de mim e de tudo que a gente está vivendo. Estamos em casa, com tempo para orar, com tempo para abençoar a nossa família, com tempo para conversar sobre coisas do passado, sobre resolver ainda pendências que não foram resolvidas. Estamos tendo tempo de buscar a Deus de uma forma diferente. Então a única coisa que eu consigo aprender com toda essa tempestade é que de fato ela quer mudar a nossa vida, ela quer mudar quem nós somos, e essas são experiências que Deus vai dando para nós, para que a gente cresça e para cada dia que passa a gente fique mais dependente do Senhor Jesus e a nossa fé possa aumentar. Era hora de passar para o outro lado, de ter suas próprias experiências. Que você, ao sair desses dias, possa vir me contar, ou até testemunhar na igreja, das experiências que você teve com Deus nesse tempo. Os discípulos, infelizmente, falharam.
tiveram mais medo do que fé. E eu chego no resultado de que onde prevalece o medo, a fé desaparece. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Então, qual foi a resposta de Jesus? O mesmo que dizer: não tenha medo. Continue acreditando que o Senhor é Deus do universo. Ele criou todas as coisas, Ele criou a nossa vida e Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Não perca sua fé na vida, não perca sua fé. Continue sonhando, continue acreditando que Deus vai operar milagres na sua vida. Continue acreditando que Deus cura as feridas do nosso coração, que Ele dá força para a gente avançar, para a gente crescer. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não diga: Senhor, você não se importa comigo? Não pergunte: Deus, onde o Senhor está no meio da minha dor? Não pergunte: Deus, parece que o Senhor não está ao meu lado. Não se deixe sentir esse tipo de sentimento e não pergunte para Deus como se Ele não estivesse ali, como se Ele não te amasse mais. Se Ele não te abandonou lá na cruz, no momento maior de sua dor, vergonha e sofrimento, ali no Getsêmani, onde Jesus sofreu ao ponto de suar gotas de sangue, Ele foi no ápice da tristeza e da angústia. Se ali naquele momento Jesus não nos abandonou, Jesus não correu, Jesus não foi embora, o que nos faz pensar que Ele nos deixaria agora? O que nos faz pensar que Ele esquece da nossa dor, do nosso sofrimento? O que nos faz pensar que Jesus se esquece daquilo que passa dentro da nossa casa e que só a gente sabe? O que nos faz pensar que Jesus nos abandonaria na tempestade, se na cruz do Calvário Ele não nos abandonou? Para concluir essa mensagem, eu quero dizer para você que é impossível saber quando a tempestade vai chegar. Uma coisa somente é certa: ela vai chegar. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e as aflições, elas vão bater na nossa porta. E eu quero dizer para você que elas podem ser muito maiores do que as nossas forças, elas podem desafiar a nossa capacidade de resistência, elas podem tirar até o leme das nossas mãos, podem tirar tudo do nosso controle, mas o Senhor do céu e da terra continua controlando todas as coisas. E quando as coisas parecerem fugir do controle, não se esqueça que Jesus, Ele está na popa a dormir, descansando em Deus como nós deveríamos estar, e Ele não perde o controle da nossa vida. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente nos momentos de tribulação. Sendo Ele o nosso protetor e nosso guia, a gente não precisa temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no barco, não vai ser os ventos fortes, as grandes águas, a tempestade que vai nos afundar. Faça desse momento um momento de fé. Faça desse momento um momento de descanso na presença do Senhor. Deita, durma e confie que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu quero aproveitar essa palavra para pedir para você, em nome de Jesus, pare de remar contra a maré. Deixe o Espírito Santo entrar no barco da sua vida e colocar as coisas no lugar. Pare de lutar com as suas próprias forças. Você que está ouvindo essa mensagem, que anda atribulado, de tempestade em tempestade, de abismo em abismo, que ainda não conhece Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, aceite Jesus hoje na sua vida. É a única garantia de que os nossos barcos não vão afundar em meio às tempestades da vida. Entrega a direção do seu barco na vida daquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. A garantia que Jesus nos dá nessa vida não é que não haverá tempestades, mas sim que pela fé elas não vão nos afundar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Deus, por não nos deixar afundar. Eu quero te agradecer porque o Senhor está na direção da nossa vida. A igreja é do Senhor e nós confiamos no Senhor. Deus, não nos deixe perder a fé. Não nos deixe olhar para os lados. Não nos deixe desviar do caminho e das veredas do Senhor.
e ainda que as tempestades nos assustem, e ainda, Deus, que a água entre no barco ao ponto de querer afundá-lo, nós vamos correr sempre à presença do Senhor. O Senhor não será a nossa última opção. O Senhor será a nossa única opção. O Senhor é o Deus das tempestades. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos. É aquele que retém sobre as tuas mãos todo o poder, toda a honra e toda a glória. E nesse tempo difícil, somente uma coisa a igreja precisa fazer. Em primeiro lugar, confiar no Senhor e orar, acreditando que o Senhor recebe as nossas orações e que não falha. E ainda que pareça, ó Deus, que as coisas estão afundando, perdendo o controle, o Senhor está a acalmar as tempestades e dizer ao nosso coração: confia, porque eu venci e você também vencerá. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria ler o versículo 39 dessa história para finalizar aqui essa palavra. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Essa tempestade vai passar e somente aqueles que sobreviverem em fé e confiança vão experimentar a calmaria do Espírito Santo e do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, eu espero que você tenha sido abençoado, que você esteja feliz e que de fato essa palavra encontre lugar no seu coração. E que você seja maduro, espiritual, para que não seja somente um bom ouvinte, mas decida, depois do que você ouviu, ser um bom praticante daquilo que Deus falou. Eu quero aproveitar também esse momento para alguns avisos. O primeiro deles é sobre quarta-feira. Quarta-feira, o 7º estudo de Gloriosas Ruínas vai estar também sendo lançado no nosso grupo do WhatsApp. Teremos o nosso culto na quarta-feira, então não deixe de participar. Quero parabenizar também os irmãos que trabalharam muito na Escola Bíblica Dominical. Ainda estamos ajustando as coisas e acredito que também os professores de Escola Bíblica Dominical, a partir dessa semana, vão estar aqui nesse estúdio gravando a aula para que tudo seja feito em excelência. Irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade para apelar ao seu coração. Vamos estar submissos a autoridades, à Secretaria de Saúde. Não saiam de casa. Não vão passear, não aproveitem esse tempo onde você não está trabalhando, talvez, onde você está recluso na sua casa, para passear, irmãos, para brincar com coisas sérias. O negócio não está para brincadeira. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar e, como cristãos, nós precisamos ensinar às outras pessoas o comportamento certo nesse tempo. A sua posição é de oração. Nós não estamos de férias. Nós estamos em guerra espiritual. Nós precisamos orar, precisamos jejuar e se posicionar como filhos de Deus nesse tempo. Eu conto com a Igreja do Senhor, eu conto com a primeira Igreja Batista em Marabá. Amém? Irmãos, você que quer devolver o seu dízimo, dar a sua oferta de amor, na tela vai estar passando o nome do banco, a agência, a conta, para que você possa fazer o seu depósito. Eu apelo ao seu coração porque a igreja continua com as suas contas em atividade, nós temos compromissos e eu conto com você para que você continue sendo fiel a Deus, porque Deus tem sido fiel a nós. Então, devolva o seu dízimo, entregue a sua oferta de amor. Nós ainda continuamos ajudando as pessoas que precisam de ajuda. Então, você que quer ajudar de alguma forma, entre em contato comigo ou com a liderança da igreja, para que a gente possa estar direcionando a sua doação de alimento para aqueles que estão necessitados nesse tempo. É tempo de avançar, é tempo de ajudar e é tempo de abrir o nosso coração e o nosso bolso para apoiar a vida de outras pessoas. Não deixe a igreja sofrer nos seus compromissos nesse tempo. Eu conto com a sua fidelidade, com o seu comportamento e com a prudência do coração do povo de Deus. A igreja só continua pela fidelidade do povo de Deus. Precisando de conversar, precisando de apoio, precisando chorar, também contar das suas alegrias. Eu vou estar sempre à disposição dos irmãos. Que Deus te abençoe nesse domingo e que você e a sua família inteira seja
abençoado. E se tiver pessoas que precisam de ouvir essa mensagem, precisam cultuar nesse tempo, por favor, repasse esse vídeo aos seus parentes, amigos, vizinhos e irmãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Voltei aqui rapidinho, pessoal. Eu quero pedir para você que ainda não segue a igreja nas redes sociais que façam isso. O nosso Instagram é @PIB em Marabá. E também agora a gente está com o nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Marabá. Ali serão lançados também os vídeos de Escola Bíblica Dominical e os nossos cultos. Eu quero convidar você a estar nos seguindo e movimentando as nossas redes sociais. Deus abençoe, em nome de Jesus.